Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q-Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q-Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Fala concurseiro, Professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula, né, voltada para o tema de direito administrativo, tá? Nessa tarde de domingo, né? Nessa tarde de domingo aqui, onde a gente vai trabalhar aqui informações que são importantíssimas para a sua prova, né? O nosso último dia do ano, tá? O nosso último dia do ano e a gente tá juntos aqui, você tá aqui estudando, tá? É isso mesmo, tá, pessoal? Você tem que pagar o preço, eu sei como é, tá? Eu sei como é cansativo, eu sei como é doído, né? A pessoa, de certa forma, deixar lazer de lado, deixar a família de lado, tá? Para conseguir estudar, e é isso que a gente tem que entender, tá? Coisas assim, elas devem acontecer para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, até porque, se fosse fácil, todo mundo conseguiria, né? E a gente sabe que é doído, que é complicado, mas vale muito a pena, tá? Eu já passei por isso, eu mudei minha vida através do concurso público e eu sempre tento trazer mais pessoas para esse mundo do concurso público, porque eu sei o quão bom é quando você está lá assinando sua posse, quando você vê o olhar de orgulho na sua família, no seu esposo, esposa, namorado, namorada, filho, filha, mãe, pai, tá? Eles se sentem orgulhosos quando você consegue alcançar o seu objetivo, tá? É exatamente por isso que eu tô aqui, né, dispondo aí de um determinado assunto para vocês, voltado para o tema de direito administrativo, com foco na improbidade administrativa, um tema importantíssimo para o seu concurso. Trabalhando esse tema que muita gente pode pensar que é coisa de outro mundo, que é bicho de sete cabeças, eu vou trabalhar a parte introdutória com você de uma forma bem simples, bem descomplicada, bem dinâmica, tá? Porque eu sei que você tem um grande número de informações para guardar na mente, eu sei que você tem várias outras matérias para você decorar, tá? E é por isso que eu tô contigo aqui para tentar, né, trabalhar contigo a informação da forma mais simples possível, tá? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Santos, você é o seu professor hoje da matéria de Direito Administrativo, certo? E a gente vai trabalhar aqui vários e vários assuntos relacionados à introdução da improbidade administrativa. Vou montar esquemas para vocês. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de montar esquemas, tá? Eu tô aqui para facilitar a tua vida. Essa aqui é a verdade, tá? Eu estou aqui para facilitar a sua vida. Então, pegue papel e caneta e sem muito papo, tá? Acompanhem comigo a nossa aula voltada para o tema de improbidade administrativa. Professor, o que eu tenho que saber em relação a esta tal improbidade administrativa? Me conte. Conto sim, vamos falar um pouquinho sobre esta tal improbidade administrativa. Primeira coisa que você precisa saber, a improbidade administrativa, ela tem uma certa importância também em termos constitucionais, tá? Então o foco da gente aqui, ó, vai ser trabalhar a introdução em relação à improbidade administrativa, certo? Ó, o foco da gente vai ser trabalhar as informações em relação à improbidade administrativa. Começando aí com os seus aspectos constitucionais, tá? Começando aí com os seus aspectos, as suas disposições constitucionais, certo? Ó,
começando aí com as suas disposições constitucionais. Professor, mas o que tem a ver se é direito administrativo? Por que falar de direito constitucional? Né, pessoal? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu vou te dizer o porquê. É muito comum que a gente veja aí o direito administrativo e o direito constitucional correndo juntos, tá? Por quê, professor? Porque eles têm uma ligação, eles são bem íntimos, certo? Então é muito comum que a gente veja o direito administrativo e o direito constitucional correndo muito juntos. Principalmente quando eu falo em relação a aspectos de improbidade administrativa, tá? Para mim entender a tal improbidade administrativa, eu tenho que pensar em uma situação, certo? Primeiro, onde que eu vou estudar a tal improbidade administrativa? A improbidade administrativa, ela está prevista na Lei 8429 de 92. Certo? Professor, mas eu fiquei sabendo que ela mudou mesmo, tá? Ela foi, no caso, ela passou por uma transformação. Ó, a improbidade, ela passou por modificações, modificações estas feitas pela Lei 14.230 de 2021. Feitas pela Lei 14.230 de 2021. Certo? Então teve realmente modificações, essas modificações ocorreram no ano de 2021 com a Lei 14.230, certo? O que é importante que eu saiba, professor? A Constituição Federal, pessoal, leva tão a sério a tal moralidade administrativa que acabou criando, né, penalidades para quem agir contra essa improbidade administrativa, para o agente da administração pública que agir contra essa determinada situação administrativa, essa determinada moralidade administrativa. Professor, mas o que é a moralidade administrativa? Bora lá, ó. A moralidade administrativa é um dos princípios expressos da administração pública. Tá? Não tem como eu falar de improbidade administrativa sem trabalhar a moralidade administrativa. Professor, me explique o que seria a moralidade administrativa. Me conte aí o que seria a moralidade administrativa. A moralidade administrativa, pessoal, é um princípio expresso da Constituição. Quem são os meus princípios expressos, professor? Aí, obviamente, você vai lembrar daquele bizu mor, né? Que é o bizuzinho do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a tal da eficiência, tá? Então, você, obviamente, vai lembrar desses bizus. Beleza? Professor, o que eu tenho que saber em relação aos critérios relacionados à minha moralidade administrativa? Primeiro, a moralidade administrativa, para você identificar esse princípio, ele tem algumas palavras-chave. O que é um agente que age com moralidade administrativa? O agente que age com moralidade administrativa vai ser aquele agente, olha isso, ó, vai ser aquele agente que atua nas suas funções na administração pública, ó. Vamos montar aqui o esqueminha para você, opa. Bora lá, ó. Vamos montar aqui o esqueminha para você. O agente que atua com moralidade administrativa na administração pública é aquele agente que age com boa fé. É aquele agente que age com honestidade. Honestidade. É daí que surge a palavrinha que a banca também pode trazer como probidade. Professor, o que é probidade? É a honestidade. É a pessoa ser honesta, proba, tá? É o agente que atua mediante preceitos éticos. Mediante preceitos éticos. Beleza?
Tranquilaço é o agente que atua mediante preceitos éticos. Professor, e o que acontece quando há a quebra dessa conduta dos agentes, né? O que há quando há a quebra dessa conduta? Havendo a quebra da conduta, certo? Ó, havendo aí a quebra da conduta do agente, a administração pública vai impor penalidades. A administração pública vai impor penalidades contra os seus agentes. Pessoal, olha como é importante, olha como é lindo o direito administrativo, né? Olha como é espetacular. Você estuda um tema chamado de poderes administrativos. Na hora que você estuda esse tema chamado de poderes administrativos, se você for perceber, lá no comecinho do direito administrativo, lá no começo dos nossos estudos, existe um desses poderes que são chamados de poderes instrumentais. Como assim instrumentais, professor? São instrumentos, são ferramentas que ajudam a desempenhar a atividade da administração pública. São ferramentas, são instrumentos que ajudam a desempenhar atividades da administração pública. Então, tenta entender o que eu estou querendo te dizer. Dentre esses poderes, eu tenho um tal poder disciplinar. O que é poder disciplinar? É quando a administração pública aplica uma sanção, uma penalidade em relação ao seu agente público. Isso é exercício do poder disciplinar. Olha que interessante essa situação. Se eu tenho a administração pública punindo o seu agente, eu estou diante do poder disciplinar. Olha que interessante essa situação. Então, olha como o direito administrativo ele se liga, né? Vão ter coisas que a gente vai estudar lá no início do direito administrativo que quando chega lá no final você vai pensar e falar tipo assim, então é isso que ele quis dizer quando ele estava falando sobre aquela determinada situação. Então você tem que saber que o direito administrativo, ele é um castelinho que a gente vai construindo de informações, um castelo de informações que a gente vai montando tijolo por tijolo. Primeiro a gente constrói a base, depois a gente vai subindo o nível do nosso estudo, certo? Então volta para cá. A quebra da conduta de moralidade do agente público, a administração vai lá e aplica penalidades. Professor, quais são estas tais penalidades, tá? É só você lembrar. Os atos de improbidade administrativa, eles importarão no agente indo, vamos lá, a administração fica com tanta raiva, aí aqui vai para aquela situação do bizu. Agora é bizu, tá? Aqui é decoreba. Quando cai na sua prova, a banca ela simplesmente copia e cola, você tem que saber, tá? Você tem que saber. Aí vamos lá, ó. Quando eu falo em relação a esses critérios aqui, professor, o que acontece quando a gente quebra a moralidade? A administração vai lá e aplica penalidades. Professor, quais são as penalidades? Top. É só tu lembrar assim, ó. Quando o agente público quebra a moralidade administrativa, a administração fica com tanta raiva desse agente, com tanta raiva, que tem vontade de mandar ele para Paris. Professor, para Paris, até eu, né, quero cometer improbidade. Eu não faria isso, não. Porque primeiro você tem que entender, você tem que saber o que é o Paris, tá? O que é mandar para Paris? O que é mandar o agente público para Paris, professor? O que é mandar o agente público para Paris? Me conta, conto. Anote, ó. Anote, vou subir um pouquinho mais aqui, ó. Vou subir um pouquinho mais para a gente conseguir montar o nosso esqueminha, né, ó. O que é mandar o agente público para Paris? Paris. Pega o bizu. Professor, então até eu quero cometer improbidade administrativa. Se você quer cometer improbidade administrativa é porque você não conhece a improbidade administrativa, tá? Vamos pensar aqui, ó. O que é Paris? Paris são as penalidades, pessoal. Quais são as penalidades? Bora lá. O P é de perda da função pública. Perda da função pública. O P é P de perda da função pública. O A, professor, o A, pessoal,
é a ação penal cabível. Poxa, professor, mas é direito administrativo. Por que eu tenho que me preocupar com o direito penal, com a ação penal? Pessoal, pelo amor de Deus, as esferas são independentes entre si, tá? Eu tenho esfera administrativa civil e criminal ou penal, tá? Uma, né, de certa forma, elas são independentes, né? Uma não vai mandar na outra, uma não vai ser superior à outra, elas são independentes entre si, beleza? Então, nada impede que a pessoa responda administrativamente e responda também, ou civilmente ou criminalmente, por essa improbidade administrativa, tá? Beleza? Eu tenho como, né, também uma penalidade, o tal do ressarcimento ao erário. Professor, o que é o ressarcimento ao erário? Ressarcimento ao erário, pessoal. Ressarcimento ao erário. O ressarcimento ao erário é ressarcir o poder público, ressarcir a máquina pública, tá? Por algum prejuízo causado. A gente vai ver futuramente quais são as situações que envolvem ali os prejuízos ao erário. Calma que a gente futuramente vai ver essas informações, tá? Professor, o que mais? O I é de quê? O I é de indisponibilidade dos bens. Anote. O I é de indisponibilidade dos bens. O I é de indisponibilidade dos bens. Professor, e o S? O S é de suspensão dos direitos políticos. O S é de suspensão dos direitos políticos. Dos direitos políticos. Beleza? Então, é só lembrar. Quando a pessoa comete a improbidade administrativa, a administração fica com tanta raiva do agente público, com tanta raiva, que tem vontade de mandar ele para Paris. Professor, o que é Paris mesmo? As nossas penalidades, né? Ó, perda da função pública, a ação penal cabível, o ressarcimento ao erário, a indisponibilidade dos bens e a suspensão dos direitos políticos. Porém, eu tenho duas observações para fazer para você, certo? Tenho duas observações para fazer para você. Vamos lá, ó. Depois que eu guardei estas situações aqui, ó, tá? Depois que eu guardei essas situações, essas penalidades, eu tenho duas observações para a gente trabalhar aqui. Professor, quais são as observações? Vou deixar o quadrinho em branco aqui para a gente fazer as duas observações, tá? É importante que eu vou colocar aqui, ó. Então, vou gerar um alertazinho para você. Importante. É importante o que a gente vai ver agora. Vou gerar um alertazinho para você. Pega o bizu, ó. Isso daqui que a gente vai falar agora é importantíssimo. Professor, o que é que eu tenho que saber? Primeira coisa, a prova ela vai querer dizer que atos de improbidade irão importar em cassação de direitos políticos. Você já sabe que isso está errado, tá? Por quê, professor? Porque a Constituição da República, no nosso artigo 15, vai trazer o seguinte, tá? Presta atenção, presta atenção. O que é que você tem que saber? Você tem que saber que é vedada a cassação de direitos políticos no nosso país. É vedado a cassação beleza? Vamos colocar com a concordância, né? É vedada. É vedada a cassação. É vedada a cassação dos direitos políticos. Dos direitos políticos. É vedada no nosso país a cassação dos direitos políticos. Primeira informação. Professor, entendi. O que quer dizer essa vedação? Primeiro, o que é vedado, né? Vedado, pessoal, é proibido.
Muitas bancas estão trazendo, no lugar de proibido, no lugar de vedado, estão trazendo proscrito. Professor, o que é proscrito? É aquilo que vai contra o que está escrito. É aquilo que vai contra a lei. Então, proscrito é proibido, é vedado. Mesma coisa, tá? Primeira observação, é vedada a cassação de direitos políticos no nosso país. Professor, e qual é a segunda observação? O senhor disse que existiam duas observações importantíssimas. Sim. Bora para a segunda informação. A banca, ela vai tentar trocar uma informação para você. Professor, como assim? Né? Quando no caso, né, em relação à troca da afirmação que as bancas gostam, né, de fazer em relação à suspensão dos direitos políticos e à perda da função pública. Professor, como assim? É comum que a banca inverta os termos, tá? Professor, como? É comum, vou até colocar aqui, ó, cuidado, para a banca não trocar os termos. Professor, que termos? Aí você preste atenção agora, tá? Você preste atenção agora que eu vou te dar um bizu top, tá? Vou te dar um bizu top agora. Professor, qual é o bizu? Anote. Você vai lembrar assim, ó. Não pode trocar suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. É muito comum que a banca fale assim, ó, suspensão da função pública e perda dos direitos políticos. Suspensão da função pública e perda dos direitos políticos. Suspensão da função pública e perda dos direitos políticos. Isso está errado. É perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Se a banca inverter, fica errado, tá? Professor, qual é o bizu para mim não cair nessa pegadinha? Aí tu vai lembrar assim, ó. Lembra de suspensão. Olha isso. Lembra de suspensão. Não acaba com o. Então, é suspensão dos direitos políticos, ó. Não acaba com o. Então, é suspensão dos direitos políticos. Olha o O aqui também. Aí tu não vai botar suspensão do função pública. Tu não é burro, tu não é burra de fazer um negócio desse, né? Então não faz nem sentido. Se tem suspensão acabando com O, é suspensão dos direitos políticos. Dos direitos políticos. Você é inteligente, pelo amor de Deus. Você é inteligente, pelo amor de Deus. Se acaba com O, aí tu bota assim, ó, suspensão dos direitos políticos. Não vai botar suspensão dos função pública. Aí, pelo amor de Deus, aí é para tu se levantar daí e nem estudar mais não, é para ir embora, né? Pelo amor de Deus. Olha a outra informação. Professor, só tem bizu para isso? Claro que não, tem para o outro também, ó. Serve também para o outro, o mesmo bizu, ó. Serve também para o outro. A perda da função pública não acaba com A, ó. Perda. Olha isso, é a perda. Olha isso, é a perda. De que, professor? Se acaba com A, a gente vai lembrar de botar o A também na próxima, ó. Perda da função pública. Tu não vai botar perda da direitos políticos. Puta que pariu, se tu fizer um negócio desse, né? Mesma situação, pode levantar e ir embora, né? Você tá faltando muita coisa ainda para você estudar, né? Perda da função pública. Perda da função pública. Beleza? Então, olha como o bizu funciona, né? Se terminar com O, bota o O também no dos, né? Se terminar com A, bota o A no dá. Simples assim, tá? Não tem segredo para a banca não trocar as informações. É muito comum. No lugar de suspensão dos direitos políticos, ela colocar a suspensão da função pública. Tá errado. Suspensão O. Se é com O, é dos direitos. Perda, se é com A, é da função pública. Beleza? Olha como fica fácil depois que você pega esses bizus aqui, né? Olha como vai ficando fácil, beleza? Guardaram essa informação principal? Então a gente já começou falando de um ponto importantíssimo, que são os critérios relacionados aí à minha administração em si.
é relacionado ao ato de improbidade, a quebra da moralidade administrativa. Se quebrar a moralidade administrativa, para você ver como é importante esse princípio, né? Esse princípio para a administração pública ele é tão importante, mas tão importante, que a administração pública cria uma lei para penalizar o agente público que vai contra a moralidade administrativa, que é a lei de improbidade administrativa, importando ali naquelas sanções que a gente já falou. É só lembrar, se o agente quebra a moralidade, a administração fica com tanta raiva, mas tanta raiva do agente que quer mandar ele para Paris. Ah, professor, Paris é bom, né? É bom coisa nenhuma, são penalidades, e a gente já viu todas elas aqui, tá? Inclusive eu trouxe duas observações importantíssimas para vocês. Beleza? Aí presta atenção, bora lá. Depois de entender isso, eu tenho que entender quais são os objetivos relacionados aqui à minha improbidade administrativa, certo? Quais são os objetivos em relação à minha improbidade administrativa? Aí eu tenho que lembrar de alguns pontos, tá? De alguns pontos importantes. Vamos lá trabalhar estes pontos, tá? Primeiro, quando eu falo em relação à improbidade administrativa, eu tenho que lembrar que existe um sistema de responsabilização. Guarda essa palavra porque isso cai bastante em prova. Ó. Existe um sistema de responsabilização. Existe um sistema de responsabilização, certo? E esse sistema de responsabilização é um sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa. É um sistema de responsabilização por atos de improbidade, tá? É um sistema de responsabilização por atos de improbidade. Por atos de improbidade. Por atos de improbidade. Beleza? Então você guarda isso. É um sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Perfeito. Professor, mas qual é o objetivo disso? O objetivo, pessoal, é tutelar a probidade na organização, tá? O objetivo aqui é tutelar, olha isso, ó. O objetivo, a finalidade é tutelar, viu? Tutelar, pessoal, lembre de cuidar. A finalidade aqui é tutelar. Olha isso. Tutelará, professor, tutelará o quê? A probidade na organização do Estado e no exercício das funções. Tutelará a probidade, a banca pode trazer honestidade, do jeito que vier tá certo, tá? Ó. A probidade, certo? Tutelará a probidade no âmbito, né, da organização, na organização do Estado. A probidade na organização do Estado e também no exercício das suas funções. No exercício das funções. Beleza? No exercício das funções. Para quê, professor? Como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da lei. Tá, ó. Então, olha a outra finalidade aqui, ó. Assegurar. Olha isso. Assegurar a integridade do patrimônio público e social. Assegurar a integridade do patrimônio
seja esse patrimônio público ou social. Patrimônio público ou social. Beleza? Tranquilo? Então guarde essas informações, pois são informações importantes, né? Então aqui, ó, a gente já traz informações referentes ao sistema de responsabilização da minha lei de improbidade administrativa, tá? Sistema esse que as bancas vão tentar de alguma forma trocar para te confundir. Você que está assistindo essa aula, você não vai perder essas informações de jeito nenhum, tá? Então vou voltar aqui para você printar essa telinha, tá? Uma das grandes mudanças trazidas pela 14.230 é a tipificação dos atos de improbidade na sua modalidade dolosa apenas, tá? Ou seja, os atos de improbidade existentes aqui dentro da minha lei de improbidade administrativa, depois das alterações das modificações da 14.230 de 2021, né, traz somente a modalidade dolosa. Professor, como assim dolosa? Tá? Quando a pessoa pratica a ação, quando a gente pratica a ação com a intenção de fazer aquilo ali. Poxa, ele praticou porque ele quis, ele praticou porque ele tinha a intenção. Beleza? Então vem comigo, ó. Vamos falar aqui de outras situações, tá? O que é considerado, pessoal, atos de improbidade? Tá? O que eu tenho que saber, professor? O que eu tenho que saber em relação aos atos de improbidade? Como que eu vou saber se é ou se não é um ato de improbidade? Vem comigo, ó. Consideram-se atos de improbidade. O que são considerados atos de improbidade? Consideram-se atos de improbidade. Guarda, ó. Consideram-se atos de improbidade. Considera-se atos de improbidade as condutas dolosas. As condutas, vou até trocar a cor, dolosas, tá, ó, as condutas dolosas, certo? Professor, o que é uma conduta dolosa mesmo? É aquela conduta onde o agente teve a intenção de praticar o ato. Aí eu sempre gosto de fazer uma brincadeira para você conseguir decorar o que é uma conduta dolosa e o que é uma culposa, tá? É uma brincadeira, mas serve para você guardar a informação aí e nunca mais esquecer na sua vida. Você lembra assim, ó. Eu só posso ter dois tipos de modalidades, ou agir com dolo ou agir com culpa. Claro, existe dolo eventual, tá? Existe culpa consciente, culpa inconsciente. Vou falar o basicão, tá? O basicão, que você precisa saber para acertar a questão em prova aqui no direito administrativo. É simples, ó. Imagine aí, ó. Imagine que eu esteja dirigindo meu carro e na minha frente, atravessando a rua, passa um desafeto meu. Aí eu decido passar a marcha, acelerar e passar por cima do desafeto. Passei por cima dele, matei o desafeto. Atropelei ele com o meu carro, chegando a matar. Aí a gente pensa, né? Poxa, professor, era o seu desafeto, o senhor acelerou, passou a marcha, acelerou, passou por cima dele e matou. O senhor agiu com dolo ou com culpa? E aí, o que vocês acham? Eu agi com dolo ou eu agi com culpa? Eu agi com dolo, porque eu tive a intenção. Aí tu lembra assim, ó. Dolo eu fiz porque eu sou ruim. Dolo eu fiz porque eu sou mal, tá? Decorou? Agora eu guardo outro. Mesmo exemplo, estou dirigindo meu carro aqui, sou recém-habilitado, está atravessando uma pessoa na rua, eu fico nervoso, no lugar de frear o meu carro, eu troco o pedal e piso no acelerador, mato essa pessoa atropelada. Aí vem a dúvida, né, professor? O senhor teve a intenção ou não teve? Nesse caso, eu não tive a intenção. Aí tu guarda assim, ó. De novo, ó, dolo, eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu sou mal, eu fiz porque eu sou ruim. E culpa, professor, eu fiz porque eu sou burro. Professor, como assim? Eu sou burro. Eu, em vez de pisar no freio, eu pisei no acelerador e acabei matando a pessoa. Eu agi com o quê? Com culpa. Quer outro exemplo de culpa? Existe uma modalidade de crime no direito penal, tá? Crime contra a administração, que a gente vai ver o tal do peculato culposo. Professor, o que é o peculato culposo? Vou te dar um exemplo, tá? Imagine que eu seja responsável por fechar a administração pública.
fechar a sala, fechar a repartição. Aí o que acontece? Poxa, eu tô atrasado para sair para casa, né? E acabei negligenciando trancar a porta e fui embora, né? Durante a madrugada, várias pessoas entram e furtam os notebooks da repartição. Professor, nesse caso aqui, eu deixei a porta aberta de propósito? Não, foi sem querer, eu só negligenciei, eu esqueci. Ah, professor, então o senhor agiu com dolo porque o senhor teve a intenção? Não, eu agi com culpa porque eu fui o quê? Fui burro de deixar a porta aberta. Tá vendo como não tem segredo? É uma brincadeira que eu gosto de fazer para você nunca mais esquecer a diferença de dolo e de culpa. Dolo, eu fiz porque eu sou mau, eu fiz porque eu sou ruim. Culpa, fiz porque eu sou burro. Aqui, pessoal, não existe, dentro da lei de improbidade administrativa, a possibilidade de você cometer improbidade sem querer. Poxa, foi sem querer. Poxa, eu cometi a improbidade porque eu sou burro. Olha como eu sou burro, né? Existe essa possibilidade? Não. Você só comete a improbidade se você agir em relação a essa improbidade. Eu tenho que ter a intenção. A lei de improbidade administrativa só aceita apenas a conduta dolosa. De novo, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas. Estas condutas dolosas, pessoal, elas são tipificadas. Olha isso. Elas são tipificadas. Professor, são tipificadas onde? Elas são tipificadas. Opa. Bora lá. Deu uma travadinha. Voltou. Vamos lá. Ó, elas são tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade. São as condutas de improbidade administrativa, tá? Artigos 9, 10 e 11. Artigos 9, artigo 10 e 11. Artigo 11. Professor, o artigo 9 é o quê? É o tal do enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Certo? Artigo 9 é o tal do enriquecimento ilícito. Professor, e o artigo 10? O artigo 10 é o famoso prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário, é o prejuízo gerado à máquina pública. Tá, professor? E o artigo 11? O artigo 11 são aqueles atos que atentam contra os princípios da administração. Atos que atentam contra os princípios da administração. Contra os princípios da administração. Futuramente, pessoal, a gente fala mais sobre essa situação aqui para que você não perca nenhum tipo de informação na sua prova, tá? Por enquanto, você só precisa guardar essa informação, tá? Você só precisa entender que é considerada ato de improbidade aquelas condutas dolosas que são tipificadas no artigo 9º, 10º e 11º, ou seja, no artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, no artigo 10º, que é o prejuízo ao erário, no artigo 11, que são os atos que atentam contra os princípios da administração, nenhum deles existe ali, dentre aqueles incisos, modalidades culposas, é somente condutas dolosas, tá? Foi uma modificação importantíssima que a 14.230 de 2021 alterou em relação a 8.429 de 92, tá? Alterou aí na lei de improbidade administrativa. Professor, guardei essa informação aqui, tá? Mas vai ser sempre que a gente vai ter essas figuras? A própria lei, ela vai dizer assim, ó, ressalvados tipos previstos em leis especiais, beleza? Então existem sim ressalvas em relação a essa situação. Agora, outro ponto que é importantíssimo é o entender o que é dolo.
Para minha lei de improbidade administrativa, o que é considerado dolo? Aí tu lembra que para a lei de improbidade administrativa, dolo é a vontade livre e consciente. Dolo é uma vontade, e esta vontade ninguém forçou a gente, ó. É uma vontade livre, é uma vontade livre, é uma vontade consciente. É uma vontade livre, é uma vontade consciente. Professor, vontade livre e consciente de quê? Vontade livre e consciente de quê? De alcançar um resultado ilícito. De alcançar um resultado ilícito. Beleza? De alcançar aí um resultado ilícito, tá? Não bastando a voluntariedade do agente. Não bastando a voluntariedade do agente. Voluntariedade do agente, beleza? Então não basta ali a voluntariedade do agente, certo? A pessoa realmente tem que ter a vontade, tem que ser uma vontade livre e consciente. Ninguém pode estar forçando a pessoa a fazer, não, porque senão não vai ser improbidade administrativa, obviamente, tá? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Para finalizar aqui a nossa aulinha de hoje, tá? Falando dessas partes, desses conceitos introdutórios, né? Em relação a esses critérios, tá? Você tem que lembrar. Ah, detalhe, tá? Ainda falando dessas figuras aqui, né? Da figura do dolo, por exemplo. Tá? Alguns doutrinadores entendem que para caracterizar o ato de improbidade é necessário dolo específico, tá? Ó, é necessário aqui o tal dolo específico. Beleza? É necessário o tal dolo específico. Show? Lembrando também que o mero exercício da função ou do desempenho de alguma competência pública, sem comprovação de um ato doloso com fim lícito, afasta a responsabilidade administrativa. Eu vou colocar isso daqui como observação. Irei colocar como observação. Professor, o que é que eu tenho que saber? Guarde aí a informação, ó. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas certo? Ó. Mero exercício de função, desempenho de competências públicas, sem comprovação, até trocar a cor, sem comprovação de ato doloso com fim lícito, sem comprovação de ato doloso com fim lícito,
com fim lícito, beleza? Com fim lícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, certo? Se eu não conseguir comprovar, ó, sem comprovação, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Por ato de improbidade. Por ato de improbidade. Beleza? Tranquilo? Muito embora ali aquele elemento subjetivo, dolo, apareça várias vezes na minha lei, certo? Indicando aí a necessidade para caracterizar o ato de improbidade, eu tenho que lembrar que a 8429 ela não possui uma natureza criminal, tá? A natureza da 8429 ela é uma natureza administrativa. É importante que a gente guarde estas informações. Beleza? Tranquilo? Então a gente encerra por aqui, tá? Mais uma aula voltada aí pro tema de direito administrativo. A gente falou aí das partes introdutórias relacionadas à lei de improbidade administrativa, sem sombra de dúvidas, assunto que cai pra caramba em prova, tá? Você pegou essa parte introdutória, essa parte conceitual, esse conceito de improbidade, faz o seguinte, resolva questões sobre isso que você vai ver que dá para acertar sim questões da sua prova. Professor, depois daqui, professor, eu quero continuar o estudo. Eu não quero parar por aqui não, professor. O que é que eu tenho que estudar depois? Estude os sujeitos. Quem que pode ser sujeito ativo, ou seja, quem pode praticar o crime de improbidade administrativa, quem que pode sofrer o crime de improbidade administrativa, tá? E logo depois dos sujeitos, estude ali, tá? Aquelas partes administrativas, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, 8º, tá? E depois os atos de improbidade em espécie, tá? O artigo 9º, o artigo 10º e o artigo 11º. Belezinha? Tranquilaço? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que atentam contra os princípios da administração pública, certo? E pode resolver questões, você vai conseguir acertar o máximo de questões possíveis relacionadas a essa matéria. Beleza, pessoal? Tranquilaço? Então, eu venho aqui para mostrar a facilidade que é o direito administrativo para você. Não estou aqui para tornar ninguém especialista em direito administrativo. Quero tornar você especialista em acertar questão na sua prova, tá? Eu espero que eu tenha feito você entender alguma coisa. De novo, se você não me segue nas redes sociais, segue lá, @professor Gabriel Santos, deixe sua crítica, deixe sua dúvida, deixe sua sugestão, tá? Eu estou lá para lhe ouvir. Belezinha? Tranquilaço? Então, não pare nunca, não desiste nunca. Vejo você na próxima aula. Valeu e tchau, tchau.